O Marcos traz um relato, um momento fatídico, a história da humanidade. De fato, o antes e o depois da história, na cronologia, acontece a partir dessa narrativa que eu quero crer que Deus separou, falou ao meu coração para falar ao seu coração nessa noite. E nós vamos estar lendo o 1, eu ia ler até o 12, mas vou ler todo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo relata o Marcos, capítulo é o 15. Dos versos, melhor, né? Versículo 1 em diante. Amém? Está escrito: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe havia entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chama o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Feche os seus olhos, meu irmão, abra o seu coração e curve sua cabeça. Senhor, uma vez mais estamos diante dessa palavra que é viva e que é eficaz, que é a nossa regra de fé e prática. E pedimos, ó Deus, que essa palavra sua encontre morada em nosso coração. Repreende todo cansaço, toda preocupação, tudo aquilo que possa nos roubar daqui de dentro momentaneamente e nos impedir de ouvir a tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus o Cristo, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E que eu seja uma vez mais o instrumento nas tuas mãos, mediante a orientação e iluminação do teu Espírito, possa falar ao coração da tua igreja nessa noite, para a glória do teu nome,
para a edificação da tua casa e para a proclamação do Evangelho. Eu te oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito, esse texto é um texto que vai de fato relatar, está trazendo para nós uma informação, digamos, fatídica. Fatídica porque é de fato um julgamento. E esse julgamento, ainda que sem provas, um inocente fora condenado à morte. Existem alguns erros que são cometidos pelo poder judiciário. Somos homens, como homens nós falhamos, nós erramos, cometemos erros. Mas de fato, quando o poder judiciário comete um erro, e ele consegue voltar atrás e reparar o erro que cometeu, ainda que a pessoa que estiver sofrido de fato na pele, vivido, experimentado o erro, não existe indenização, não existe palavra, não existe nada que vá fazer com que ela esqueça do momento pela qual foi injustiçado. O fato é de que o poder judiciário, ele trabalha com provas. E as provas é que vão depor contra a pessoa. E dia desses eu acompanhava uma reportagem de um jovem que está sendo preso, acusado de ter participado, cometido um assalto, e que esse assalto, uma pessoa foi vitimada. E as demais pessoas que estavam no carro conseguiram, através de reconhecimento facial, através da fotografia, identificar o Mateus como sendo o agressor, o autor do disparo. O fato é, irmão César, de que no horário do crime, às 10h14, esse jovem estava no seu trabalho. Câmeras monitoraram ele todo o tempo naquele dia, de maneira que seria impossível ele estar em dois locais ao mesmo tempo. Mas aí, olharam para a foto de um rapaz afrodescendente, e tem um adágio popular que diz que todo preto é igual, e o condenaram. E agora a família luta para poder provar que o rapaz é inocente. Isso já aconteceu há mais de um ano. Então, já tem mais de um ano que o Mateus está preso, pagando por um crime que não cometeu. E enquanto isso, a justiça agora já sabe que o menino é inocente. Já foi provado, patrão, empregados, todo mundo já foram lá depor e de fato a justiça agora já sabe. Só que a burocracia está retardando e o menino continua preso. Esses erros que a justiça comete, e ainda que deixe alguma sequela em alguém, mas ela consiga reverter, assim, para nós que estamos de fora, e a gente vê, graças a Deus o menino está solto, poxa, a gente se sente feliz. Mas e nesse caso? Que um homem sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, estava sendo acusado e com testemunhas. Os fariseus, todo o Sinedrim, composto com 70 sacerdotes, e mais um sumo sacerdote, a saber Caifás, juntamente ou auxiliado com o seu genro, Anás, estão agora com o poder de fazer uma acusação. E a acusação ela partiu dizendo que primeiro, Jesus era contra os impostos cobrados por Roma. E ele não tinha um advogado para se defender, ele não tinha um promotor de defesa, um promotor de justiça para o defender, ele estava sozinho. Mas Cláudia, a mulher do Pilatos,
ela observa aí, Mateus relata isso, por detrás das cortinas. E ela vê o interrogatório. E aí, então, penso eu, não a Bíblia que está dizendo isso, que em um determinado momento, entre o intervalo, o interregno da reunião, Cláudia por detrás da cortina chama: Pôncio, Pôncio, faz favor, vem cá. E Pôncio, olhando que ele está compondo aquela reunião, ele é o homem, ele é o cara, ele é o governador. Mas ele vai atender um pedido da sua mulher. E diz a Bíblia que Cláudia chega aos ouvidos de Pôncio e diz: Pôncio, não condene esse homem, ele é justo, ele é santo, não tem mancha, não tem mácula, nada pode depor contra ele. E diz a Bíblia que Pôncio Pilato consegue identificar que não existia mácula. O texto em que nós lemos diz que Pôncio estava admirado desse homem, que ele poderia abrir a boca e dizer: não, essas acusações são infundáveis, são incabíveis, porque estão dizendo que eu não pago tributo, ou estão dizendo que eu sou contra os tributos romanos, quando na realidade eu disse a um dos meus seguidores: olha só, vai até o mar, pega um peixe, retira da boca desse peixe a minha e a sua oferta, nós vamos pagar. Ele está dizendo para outro: olha, o que está escrito nessa esfinge? É César que está aí? É, então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Essa acusação é infundável, é incabida, ou é incabível. O acusaram de profanar o templo, porque um dia ele chegou no templo e ele encontrou cambistas vendendo, negociando dentro do santuário. Diz a Bíblia que ele revirou as bancas, bateu em tudo, desceu o cipó na galera e chamou raça de víboras. E de fato o que Cláudia viu, segundo está escrito em Mateus, é de que aqueles eram homens que estavam com ciúmes, porque Jesus cuspia no chão, e do seu cuspe no chão com a poeira curava cego. Jesus desencurvou uma mulher que há 18 anos entrava no templo dos religiosos todos os sábados, curvada, com um espírito mau. E o Cristo, meu e o seu Senhor, olhou para aquela mulher e disse assim: eu vou libertá-la, filha. É Jesus quem dentro da sinagoga dos judeus olha para um homem que a sua mão estava mirrada, ressequida, e ele diz para o homem: estenda as tuas mãos. E o homem, com medo, porque estava leproso, quando estendeu as mãos estava curado. Eram esses os sinais que traziam inveja e discórdia nesse grupo de religiosos. Aí então Pôncio Pilato atende o conselho da Cláudia e diz assim: eu não vou condenar esse homem, eu não posso condenar esse homem. Então ele sabia que estava chegando as festas, e nessa festa tinha um costume que era exatamente soltar um preso. E aí então Pôncio fala disso. Pôncio Pilatos aproveita a multidão e diz assim: olha, por ocasião da festa eu vou soltar um preso, escolhe aí um dos presos para que eu solte. Ele fez isso pensando, de fato, que o povo iria escolher que Jesus fosse solto. Mas o povo não estava ali. Quem estava ali era o Sinédrio. E o Sinédrio queria condenar, queria matar Jesus. Então o Sinédrio gritou: solte Barrabás. Isso causou espanto e estranheza. Porque se você está diante de um homem que está sendo acusado de uma série de coisas e que você consegue olhar e ver de que eram tudo mentira, e você está diante de um outro homem que seu testemunho depõe contra ele, e esse é quem a multidão, aspas para a multidão, pede para que ele seja solto, é de causar estranheza. E tem um documento que Pôncio Pilato, depois que ele lava as mãos e deixa que Jesus seja crucificado, ele precisa prestar contas a César, ao imperador romano. E mais ou menos o que está escrito nesse documento é assim: olha, ele se dirigindo ao imperador:
excelentíssimo imperador, grande César, esteve aqui juntamente no meu palácio, um homem justo, santo, em quem eu não achei mácula, muito pelo contrário. Eu acho lindo essa parte do documento, muito pelo contrário, ele não abriu a boca, mas ele trouxe uma paz, ele trouxe uma calmaria indizível. Esse é o documento, porque ele precisava prestar contas, ele precisava dar esclarecimentos, porque esse foi um evento que marca a história, o antes e o depois. E aí agora, a multidão grita então, crucifica-o. E ele insiste, o que eu faço com esse homem? E eles dizem de novo, crucifica-o. Então ele solta Barrabás e manda açoitar Jesus e entrega Jesus na mão dos seus algozes. Pastor, eu já conheço a história. Pode ser que você conheça a história. Você só não conhece o que está por detrás da história. Primeira coisa a ser trazido para o nosso esclarecimento está exatamente acerca do nome. Quando a gente coloca o nome num filho, a gente entende que esse nome é algo que vai marcar. Às vezes a gente faz isso para homenagear um parente. Às vezes a gente faz isso para homenagear um artista. Nos anos 90, quantos Michael não nasceram? Tudo isso por causa de um Jackson na América famosa. Nos anos 80, quantos Diegos não nasceram por causa do Maradona na Argentina? Quantos Robertos por causa de um cantor que a mídia chama de rei? O fato é de que o nome ele traz uma marca. E o nome, por isso que a gente não pode botar qualquer nome nos nossos filhos. Se você estiver pensando em engravidar e querendo escolher um nome para o seu menino, eu te aconselho ler a Bíblia. E na Bíblia você vai achar cada nome, você vai falar, não dá para botar esse nome não. Mas todos eles têm uma história, um sentido, uma força. Porque para os judeus, o nome de fato é um legado. E então a gente se depara com o primeiro nome, Barrabás. E aí a gente não precisa ser expert no hebraico para entender de que Bar quer dizer filho. Então, se Bar quer dizer filho, Bar é filho, Abba é pai. Então o nome Barrabás está dizendo filho do pai. Olha o significado do nome. Eu achei interessante. Filho do pai. E agora o filho do pai está diante do governador. E o governador então chama um outro personagem da história, Jesus. E eu não sei se você sabe, Jesus é o nome que foi dado para o nosso Senhor na tradução. Porque o nome original é Yeshua. Então, se a gente pegar o nome Yeshua e dividi-lo em dois, nós vamos encontrar Deus da salvação. Por isso que o nome Yeshua, ele se assemelha com o nome de Josué, que é Deus é Salvador. Então agora está diante de Pôncio Pilatos o Barrabás, filho do pai, e Yeshua, Deus salva.
ou Deus é Salvador. Eu confesso que quando eu me deparo com essa história, eu fico pensando em algumas coisas, e uma delas é como pode aqueles homens condenar Jesus à morte. Como pôde? Ele dizia: solte Barrabás e crucifica Jesus. E aí eu quero tirar 3 ensinamentos. O primeiro é de que se Barrabás é filho do pai, do Abba, importa dizer de que o pai do Barrabás estava presente no julgamento. O que o Barrabás não sabia era usufruir dessa paternidade. Deixa eu ser mais claro. É você ter um pai que pode te atender em uma demanda, você saber que ele pode atender, mas você não chegar até ele para que ele te socorra, para que ele te ajude, para que ele te atenda. É como você saber de que sua mãe, sua avó tem uma receita de um bolinho de chuva que você ama comer, mas toda vez que você faz dá ruim, e você continua fazendo errado porque você não quer chegar até a sua mãe ou a sua avó e dizer assim: passa essa receita para mim. O que o Barrabás não tinha era consciência de filho, e não tendo consciência de filho, ele agia como um devasso, ele agia como de fato um homem mau, um homem ruim, estava preso, e muito provavelmente por ter matado um romano. Quando nós não temos consciência de quem nós somos, nós vamos andar dando cabeçada à torta e à direita, porque nós vamos tentar resolver as coisas com as nossas forças, nós vamos tentar fazer do nosso jeito, e resolvendo do nosso jeito, a nossa força, com a nossa maneira, a probabilidade de dar errado é grande demais, ou seja, a probabilidade de dar certo é impossível. Então eu queria nessa noite trazer esse primeiro ensinamento. Tome consciência de que você é filho, e de que como filho você tem um pai nos céus, que pode fazer aquilo que você não pode, que pode resolver o que você não resolve, que pode chegar onde você não chega, que pode fazer aquilo que você não faz. Existe um Deus nos céus, que além de Deus é o nosso Pai, mas Ele só vai agir na minha e na sua vida quando nós dissermos: Abba, Abba, socorre-nos. Ele não vai entrar aonde ele não é convidado, ele não vai fazer aquilo que você não pediu. É por isso que Apocalipse 3, capítulo 19 está escrito: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar contigo e você vai ceiar comigo. Quando nós tomamos consciência de que nós somos filhos do Pai, nós abrimos a porta para Ele entrar. Eu vim nessa noite liberar essa palavra. Tome consciência de que você é filho e abra a porta para o Pai entrar. Segunda lição: uma vez tomando conhecimento de que nós somos filhos, a segunda, de fato, é tomar posse daquilo que tem reservado para nós. Aí eu gosto do João, o evangelista. João, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer assim: olha, e a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos do Abba.
Barrabás, um miserável, um pecador, um podre, um imundo, um nojento, asqueroso, mas era filho e não sabia, e não recebeu como filho. Pastor, o que isso quer dizer? Seja mais claro, sim, a você. Sabe quem é o Barrabás dessa história hoje? Se espanta não? É eu, é você, somos nós. Como assim, pastor? É pelo meu, é pelo seu, é pelos nossos pecados que ele subiu no madeiro. Não tinha culpa, mas nós pecadores, ele falou, não, eu vou. E é por isso que Pilatos não entende, é por isso que o Sinédrio está o acusando, mas ele já tinha sido crucificado desde antes da fundação do mundo, e ele já tinha dito, Pai, eu vou, porque eu sou a salvação, e eu vou mostrar para aqueles que são filhos do Pai, que eu vou pagar por eles aquilo que eles não podem fazer. Quando nós tomamos consciência, nós de fato agimos e nos portamos como filho do Pai. E foi por nós, os Barrabás, que ele se entregou. Foi por nós, os Barrabás, que ele se deixou morrer. Foi por nós, os Barrabás, que ele disse um dia, Tetelestai, está consumado. E o terceiro personagem é ele, que nos dá a terceira lição, de que quando nós entendemos que somos filhos, tomamos posse dessa herança, herdamos esse DNA, nós agora passamos a ser ou a expressar a imagem e a semelhança. Qual a diferença? A diferença é que enquanto nós não entendemos que somos filhos, nós não expressamos a imagem desse Deus. E expressar a imagem de Deus e a semelhança dele é agir, é falar, é fazer o que ele determinou para nós fazermos. Nessa noite, a minha missão aqui é falar ao seu coração. Independente do pecado, independente do que você fez, independente do que você faz, independente do que você é ou quem você é, foi por você que ele morreu. Foi por mim, foi por nós que ele pagou, para nos dar direito de sermos chamados filhos de Deus, para que hoje nós pudéssemos rasgar o nosso coração e dizer e cantar, eu sou filho de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas no começo do culto, eu pedi para você dizer para essa pessoa que está do seu lado, você é importante. Você é importante. Nós somos importantes. Porque ele sabia dos nossos pecados. Ele sabia que nós éramos Barrabás, filho do Pai, sem consciência. Eu acho lindo quando diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória. Aí, Marcelo, eu acho lindo que foram destituídos da glória, não da graça. Prestou atenção nisso, Robinho? Eles foram destituídos da glória, cavode, mas não da graça, porque a graça nos basta. Foi isso que ele disse para Paulo. A graça nos basta. A graça dele nos basta. A graça dele nos alcançou. A graça dele nos atraiu. Nós que um dia, que outrora andávamos como Barrabás, fomos atraídos por essa graça. Somos nós, eu e você, os Barrabás, que fez com que Cristo um dia se despisse da glória, a glória, não da graça. Ele deixou a glória de lado, o cavode,
para que a graça pudesse se encontrar, ou nos encontrar, independente do nosso pecado. Ah, se você tivesse entendido isso, você tinha dado glória a Deus. Ele abandonou a glória, porque a glória era incapaz de se comunicar conosco, mas Ele não abandonou a graça, porque a graça nos basta. E é debaixo dessa graça que nós estamos aqui nessa noite. E eu queria orar com você. Queria te convidar a dizer: Senhor, eu me identifiquei hoje como Barrabás, pobre pecador, mas eu entendi de que eu sou pecador, mas eu continuo sendo filho, e que sendo seu filho, a tua graça me alcançou. Por isso eu não sou um desgraçado, eu sou um agraciado.